na legislação municipal que tenha a ver com política urbana, comprovadamente haja uma relação, a população tem direito na elaboração, na aplicação e na revisão. Nossa, Marcelo, mas então o prefeito não pode fazer nada? Quem disse? Não, porque é tudo a população que faz, então não elege prefeito, não elege vereador, não elege mais ninguém, né? Mas não é o contrário. Aí que nós precisamos de prefeito e aí que nós precisamos de vereador. Ou nós não vamos dividir responsabilidades? Então a participação é nesse sentido, não é para delegar, não é para a população no assembleísmo chegar e dizer, prefeito, faça isso, vereador, faça aquilo, não. Nós entendemos que isso tem que ser feito e nós gostaríamos de colaborar na elaboração, na aplicação e no controle dessas normas. Essa é a importância das regras de participação e controle social, né? Adiante. E é importante, então, essa participação? Não sei ainda se a gente percebeu se é importante ou não, né? Mas vamos ver. Eu acho que é possível a gente perceber que o plano diretor é uma lei com vários temas, todos ligados um no outro, e todos são importantes para o desenvolvimento do município, e que afeta muito a rotina de quem vive no município e o município. E aí eu pergunto para vocês, com tantos temas, todos ligados e tão importantes, é importante a participação, gente? Acompanhar isso, né? E aí vamos adiante. Pode passar? Eu pergunto, como é que não participa? Como não participar? Como nós continuarmos nessa lógica cruel de delegar responsabilidade? Dessa lógica acomodada. Não estou fazendo aqui a avaliação de por que eu não participo, nem estou culpando quem não participa. O que eu estou aqui advogando é para a necessidade fundamental da gente dividir responsabilidade sob pena de nossos filhos serem criados elegendo líder de sala e não se preocupando com a sala. Sob pena do presidente do sindicato ser eleito e o trabalhador não se preocupar com o sindicato. Sob pena do presidente da associação empresarial ser eleito e os colegas de profissão, de comércio, de empresa, não se preocuparem mais com o problema do setor. Nós precisamos dessa cumplicidade, né? Nesse sentido, como não participar. Adiante, quase terminando, pessoal. É importante, portanto, por favor, delegar responsabilidades para que, de fato, aí é uma realidade. Entregar a tarefa na mão do outro e abandonar é que é o problema. Agora, entregar a tarefa para o outro, delegando e acompanhando, pode ser a solução. Afinal, todos nós temos horários, rotinas próprias e muitas delas são diferentes. E eu não posso estar presente, talvez, no processo de plano. Mas se eu tenho a segurança de que um delegado comunitário está escolhido pela minha comunidade e ele está me representando naquele processo, mas que ele está empenhado em devolver o que ele vê no processo para a comunidade, se a comunidade está organizada, fazendo reunião com o delegado daquela comunidade, ou com o delegado daquele setor econômico, setor social do município, a delegar, ela tem importância. Só que mais importante que delegar é no momento que eu divido responsabilidades. Dividir responsabilidades é justamente isso. Desculpa eu estar indo e voltando nesse looping, mas é intencional, para que a gente entenda que delegar pura e simplesmente não basta, mas delegar dividindo responsabilidades talvez seja o caminho. E dá muito resultado quando a gente se envolve com as questões. Ou o nosso filho não fica bem mais educado, né, no que diz respeito não à questão moral da educação, mas do conhecimento, quando nós acompanhamos a formação dele. Ou a nossa casa não opera melhor quando nós acompanhamos quem está ali ajudando na limpeza, no asseio da casa, o que está acontecendo. Ou o nosso meio ambiente não é mais bem cuidado, quando nós temos amor por ele e nós estamos ali acompanhando também a proteção e a defesa do meio ambiente. Ou a nossa segurança pública, ela não melhora quando a gente está auxiliando numa lógica de policiamento comunitário, de vizinhança solidária, entendendo o que está acontecendo no meu entorno. Ou as nossas ruas não ficam mais seguras quando a gente anda nelas e entende essas ruas como nossas. E não joga só na mão da autoridade policial de cuidar da segurança, mas ajudar-nos. Não delegar a responsabilidade pura e simplesmente, mas dividir. E aí, é importante essa participação? Pode passar? Claro que é importante. Seja na elaboração ou na revisão pela Prefeitura, seja na aprovação pela Câmara de Vereadores. Porque senão, se você não
Tem que deixar claro que o Estatuto da Cidade ele diz que no processo de elaboração do plano diretor e de revisão e de aplicação, os poderes executivo e legislativo deverão garantir essa participação. Então, na hora que o Poder Executivo está com o processo participativo, é um processo que não tem fim. O vice-prefeito foi super feliz quando coloca que isso aqui é só o início de uma caminhada. É só o início. Na verdade, é um marco, um divisor de águas, como diz o prefeito, um momento histórico, onde a gente tem que inaugurar um processo estabelecido por lei desde 2001, que diz que nós temos que ter participação e controle social na formulação, execução e na implementação e na revisão dos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Então, não faz sentido só participar na elaboração aqui no Executivo. Vocês precisam dividir responsabilidades com o Legislativo. Eu não queria estar na pele de um vereador se eu tivesse que sozinho decidir se aquele plano diretor tem que ser aprovado ou não. É muito cruel também isso. Achar que o vereador... Não, então está na mão da Câmara, agora a Câmara vai votar e com eles. Não. Agora tem que acontecer com transparência, todos os setores, com o seu interesse, vá na Câmara Municipal defender a proposta que o município, que o Executivo encaminhar. Porque, diria um urbanista célebre brasileiro chamado Flávio Vilaça, que assim, ter interesse não é feio. Feio é não pôr o interesse na mesa. E nós temos que respeitar. Muitas vezes, o militante da área ambiental olha para o proprietário e diz: que cara cruel, está falando que quer defender a propriedade dele. Gente, é a opinião do cara. Como proprietário, um proprietário de terra, um empresário, não pode chamar um ambientalista de eco-chato porque ele está levantando uma determinada bandeira. Ele não está levantando bandeira, ele está defendendo uma política pública, prevista em lei. E aí, nesse sentido, esse tipo de interação, ele tem que vir à tona como? Colocando interesse na mesa, sem vergonha de dizer que tem interesse, e debater a respeito desse interesse. E isso se dá na Câmara também, não só no Executivo. Pode passar? E é tão importante essa participação que ela é um direito. Se ela não servisse para nada, não tinha entrado na lei. E como eu falei para vocês, os 12 anos de tramitação do Estatuto da Cidade são só uma pequena etapa de um processo que durou mais de 5 décadas, onde N especialistas de diversos setores concluíram que sem participação, só com tecnocracia, plano diretor nenhum dá resultado, porque a cidade não se vê nele. Então, por isso tinha que ter que ser colocado na lei, não só para disciplinar e obrigar as pessoas, mas para que isso atravesse as gerações. Ano após ano, as pessoas entenderem a importância disso. Então, é tão importante que ela é um direito. Nesse sentido, gente, participemos do processo do Plano Diretor de São Francisco do Sul. De antemão, enquanto técnicos que vão assessorar e apoiar a Prefeitura, a gente tem que dizer para vocês que o nosso objetivo aqui, logo mais vai ser apresentada a metodologia de como vai ser dado o processo. O nosso objetivo não é induzir decisões, nem fazer cabeça de ninguém. Nosso objetivo é garantir a arena, é garantir o espaço, é garantir a chamada, os gregos que falavam da ágora, né? A grande praça, onde as pessoas se reúnem para discutir assuntos da cidade. A metodologia é a ágora. Nosso papel, enquanto técnicos, é garantir o espaço para que as pessoas manifestem seus interesses. A isenção, não existe neutralidade, é óbvio que eu tenho uma postura, é óbvio que cada técnico da Prefeitura e da Unesp tem uma visão de mundo, mas nós trabalhamos eticamente para atuar com isenção para que os interesses dos N setores da cidade sejam postos na mesa sem nenhum problema. E aí, a gente encerra essa exposição aqui, extraindo a fonte. A gente recomenda muito, muito ao longo do processo, a gente vai disponibilizar esse material, é uma cartilha que é feita pela Frente Nacional dos Vereadores pela Reforma Urbana, que na época foi com o apoio do então Conselho Federal de Engenharia, que na época é Arquitetura, e com o Ministério da Cidade, isso no início dos anos 2000, era uma cartilha que falava os vereadores no processo de elaboração de planos diretores participativos, mas que tem muita informação sobre o que é que tem que ter no plano diretor, que eu extraí para trazer para cá, para essa exposição, e tudo isso aqui que eu falei, gente, não é nada na frente que você pode ler uma pequena cartilha. Então a gente vai deixar o link, vai ficar disponível para que vocês possam acompanhar mais detalhadamente esses temas. A caminhada desse vice-prefeito está só começando, tá, gente? Está só começando. Cabe vocês agora, dentro dessa visão generosa que a Prefeitura está trazendo, de abrir o espaço e de ter método, ter as regras pactuadas, e vocês se empoderarem desse processo. E acompanhar. E colaborar pela cidade. E não pelo interesse próprio. Não olhar para cá, para um bico, mas olhar para cá e olhar para cá. Tá? Então, muito obrigado, é isso.
Nós queremos ainda registrar a presença do vereador Álvaro Sivers e do vereador Christopher Camargo. Agora, a equipe da Unesc, composta pela arquiteta Natália e a arquiteta Tabata, farão a apresentação do processo de revisão. Boa noite a todos. A gente vai colocar brevemente aqui como é a metodologia de como vai ser essa revisão do processo, né, participativo de revisão do Plano Diretor de São Francisco do Sul. Essa então é a primeira audiência, onde a gente está lançando, né, instalando a instalação formal do processo. O porquê revisar? Na verdade, o Dr. Marcelo já colocou muito bem aqui toda a importância da revisão do plano diretor. Mas, só reforçando, então, é um momento onde o poder público, né, poder legislativo e executivo, vão estar junto com a comunidade, juntamente com a comunidade, analisando como a cidade atual está e para onde São Francisco do Sul vai crescer e se desenvolver para os próximos 10 anos. Tudo isso com base no Estatuto da Cidade, né, que é a base legal da revisão, que traz que a revisão tem que ser feita a cada 10 anos, e como a lei do plano diretor foi feita em 2006, agora é o momento da gente fazer a revisão do plano diretor de forma conjunta com toda a sociedade civil. Quais são os atores, então, né, que participam do plano diretor? A sociedade civil, que já foi colocado muito bem aqui, que é importante a participação, o poder executivo, o poder legislativo, e daí vai aparecer outros atores, né, que é o núcleo gestor. O que seria o núcleo gestor? É o grupo que vai gerenciar o processo de revisão. Mais para frente eu vou explicar certinho o papel do núcleo gestor. O colegiado de delegados, que são representantes da comunidade, entidades e poder público, que atuarão na definição do conteúdo do plano diretor. Esses delegados eles vão ser eleitos na segunda etapa do plano diretor, que é as leituras comunitárias, onde a gente vai em cada localidade escutar e ouvir a população, e lá vocês vão eleger os seus representantes, os seus delegados. O grupo operacional, que é a equipe interna da prefeitura, que garantirá a operacionalidade das tarefas ao do processo de revisão do plano, e ele está decretado, quer dizer, tem uma portaria, que é o número 14.500, onde tem todos os responsáveis por esse grupo operacional, que vai fazer funcionar todas essas reuniões, essa audiência pública, é o que está por trás de todo o funcionamento do processo de revisão. A gente tem o grupo técnico, que é a equipe técnica da Prefeitura Municipal, juntamente com a Unesc, que realizará a compatibilização dos anseios da sociedade civil, onde vai vir de resultado dessas reuniões comunitárias, junto com uma leitura técnica da cidade atual, e tudo isso se condensará numa minuta, né, de revisão do plano diretor. Só voltando ali, então a gente também tem uma portaria onde já tem a nomeação do grupo técnico, que é 14.499 de 2017. Pode passar. O que seria então o núcleo gestor? Esse é um momento bem importante, porque a partir dessa audiência a gente vai formar o núcleo gestor. O núcleo gestor, então, a gente tem o decreto que formaliza a instalação do processo de revisão do plano diretor, que é o 2.664 de 2017, e ali prevê, então, que o núcleo de gestor é um órgão colegiado do processo participativo de revisão do plano diretor do município de São Francisco do Sul, de natureza deliberativa, consultiva e propositiva, e que tem como objetivos gerenciar o processo de revisão do plano diretor, vocês que vão acompanhar e avaliar todo esse processo,
garantir efetiva participação da sociedade civil, de acordo com as etapas previstas na metodologia do processo de revisão. Então, vocês vão cobrar a efetividade de todo o processo, de todas as etapas. Promover e integrar políticas e ações voltadas à revisão do plano diretor. Interagir com órgãos colegiados de políticas públicas existentes no município, buscando a integração dos mesmos ao processo participativo de revisão do plano diretor. Interagir com os diversos agentes públicos e privados que constroem e utilizam o espaço urbano. Pode. O que compete, então, ao núcleo gestor? Além de toda essa importância, é facilitar e defender a efetiva participação da sociedade civil. Vocês têm que motivar a sociedade, os vizinhos, os amigos a virem, a participarem e terem essa importância, verem junto com vocês a importância de participar. Estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação e controle social do processo. Propor critérios para a divisão dos municípios em áreas contemplando comunidades urbanas e rurais, para fins de realização e das reuniões e leituras comunitárias, destinada à coleta de dados, informações e eleições dos delegados territoriais. Como eu disse, a segunda etapa do processo é a leitura comunitária. Quem vai montar o mapa do município e dizer aonde a gente tem que ir ouvir a população, quais são os locais ideais para a gente coletar esse panorama de como está a cidade atual e ter esse resultado, é o próprio núcleo gestor. E supervisionar os seguintes produtos aplicáveis ao processo de revisão do plano diretor, que é o plano de trabalho de ações, o calendário de eventos participativos, ou seja, as audiências, todos os eventos, seminários que foram necessários para a elaboração da revisão do plano, análise de diagnósticos realizados e versões prévias de documentos a serem divulgados. Pode passar. Também acompanhar, avaliar e validar as ações de sensibilização, mobilização, divulgação, informação, capacitação e organização da participação popular no processo de revisão do plano diretor, em especial nas audiências públicas. Acompanhar, avaliar e validar as atuações do cadastro das organizações da sociedade civil atuantes no município. Supervisionar a compatibilização do trabalho técnico com a leitura comunitária realizada no processo. Propor critérios para decidir prioridades de forma a garantir o cumprimento das ações previstas no processo de revisão do plano diretor. E emitir resoluções com o objetivo de orientar decisões em casos omissos nesse decreto. Pode passar. A composição, então, desse núcleo gestor, ele se dará a partir de um edital de chamada pública que vai ser lançado hoje e assinado pelo prefeito municipal. Esse cadastramento, então, das entidades da sociedade do município deverá resultar, então, na formação do colegiado que expresse a pluralidade de atores públicos e privados do município, conforme o edital, então, que será assinado no final. As regras de composição e proporcionalidade do núcleo gestor respeitará o Conselho Nacional das Cidades, ou seja, ele vai ser 60% sociedade civil, 40% poder público. Pode passar? Agora a arquiteta Natália vai passar as etapas de do processo. Boa noite. Então eu vou falar um pouquinho de como vai acontecer a revisão, as etapas. Ao todo são 8 etapas, a gente está na primeira, então, que é a instalação formal. Essa instalação formal hoje, ela está tornando público que o processo de revisão está sendo iniciado, mas antes da audiência já houve um preparo para que tudo isso acontecesse. Então foi feito o regimento do processo participativo, que foi o decreto que a Tabata já falou, e também a formação do grupo operacional e o grupo técnico. Após a audiência, a gente ainda tem mais um processo nessa etapa, que é a composição do núcleo gestor, com o cadastramento, depois uma reunião pública e a nomeação desse núcleo, para que então a gente possa entrar efetivamente na leitura comunitária.
Então, a etapa 2, que é a leitura comunitária, ela também é a eleição dos delegados, que é onde a gente vai dividir a cidade em regionais, fazer reuniões comunitárias e eleger os delegados dessas regiões e também das entidades. A compatibilização dessas informações da leitura comunitária a gente vai estar devolvendo para vocês em uma audiência pública. A etapa 3, então, consiste na leitura técnica e compatibilização. É a etapa que a gente vai fazer um levantamento e análise da legislação existente e a base de dados do município. Então, a gente vai colher toda a legislação e mapeamentos, estudos relacionados à ocupação e depois disso a gente faz uma compatibilização da leitura comunitária e leitura técnica. Essa etapa 3, ela não tem um começo e um fim, ela permeia todo o processo. A etapa 4, então, é a capacitação de delegados e as oficinas de planejamento. Os delegados eleitos nas leituras comunitárias, eles vão ser capacitados para que então sejam feitas propostas nas oficinas de planejamento relacionadas ao conteúdo do plano diretor. Então, a etapa 5 é a elaboração da minuta do plano diretor. Então, depois da leitura comunitária e da leitura técnica, a gente vai fazer a minuta e os anexos e os mapas do plano. Depois, com essa minuta finalizada, vai ser disponibilizado para consulta pública e também será apresentado em audiência pública. A etapa 6 são os ajustes na minuta que virão após a consulta pública e a apresentação em audiência. E novamente, depois dos ajustes, a gente vai para a etapa 7, novamente em audiência pública, apresentando o resultado final, que depois será encaminhado na etapa 8 como projeto de lei para a Câmara de Vereadores. Como vocês podem acompanhar todo esse processo? A gente vai disponibilizar sempre no site da Prefeitura um link com todos os documentos, notícias, agenda e também na página do Facebook da Prefeitura. Obrigada. Alguém teria alguma dúvida? Queria perguntar alguma coisa sobre metodologia? Vou ficar em pé. Boa noite a todos. Eu sou André Veiga, vice-presidente da Associação Empresarial de São Francisco do Sul. Primeiro, cumprimentar o Dr. Marcelo, de mais uma vez nos reencontrarmos. Estive aqui na oportunidade quando o senhor esteve aqui falando sobre a questão do Estatuto das Cidades e todo esse cronograma, só que infelizmente ainda não avançamos, aqui não temos ainda o Conselho das Cidades aqui no nosso município. Espero que possamos avançar nisso também. Eu gostaria de uma pergunta, talvez o senhor ou as colegas ali possam responder, pela sua trajetória, como você falou das suas experiências anteriores, mas a UNESCO em si, se ela já tem algum case de ter contribuído para algum município da associação com a realização de revisão ou planejamento do plano diretor. E se em virtude da necessidade da data que nós temos, por ter se passado o prazo constante no Estatuto das Cidades, se nós teremos um tempo hábil para discutirmos isso com toda essa amplitude, conforme foi falado, E a questão também que muito me chamou a atenção, a participação da Câmara de Vereadores. E hoje seria importante também, na abertura, ouvirmos a casa que representa o povo, uma palavra na abertura, acho que seria interessante. Devolvo, obrigado. Só queria colocar então que a UNESCO está realizando, assessorando 5 dos nossos municípios associados na revisão dos planos diretores.
Campo Alegre já está com a prévia da minuta que vai ser lançada para consulta pública, e a gente está finalizando o de Araquari. Ainda a gente está em desenvolvimento com Barra do Sul, São Bento, Rio Negrinho e São Francisco do Sul, que iniciou. Tá, ok? Eu vou passar para o Dr. Marcelo, então. Essa questão do prazo, se a gente fosse seguir à risca a lei, todos os prefeitos do Brasil já tinham tido problema com improbidade. Porque é aquele velho outro problema, né? Quando a lei surgiu em 2001, a gente não teve o empenho do então governo federal, já a partir de 2003, se não me engano, teve uma campanha, Plano Diretor Participativo de Cidade de Todos, mas ela não foi suficiente para alertar da importância do prazo. Tanto é que esse prazo, que era para outubro, se não me engano, outubro de 2016, ele foi prorrogado para 30 de junho de 2017, depois sofreu uma outra prorrogação e nem assim resolveu. São Francisco do Sul não está numa situação tão preocupante se comparado com municípios aqui do estado que tem o plano diretor mais antigo do estado, assim, que desde os anos 80 não revisa o seu plano. E o que acontece é que, assim, se a gente for trabalhar na letra da lei, essa questão de não realizar o processo, nós vamos ter um problema muito sério. Porque vai acontecer o quê? Simplesmente o processo vai parar. A gente não vai conseguir fazer. E aí o Ministério Público tem dado uma contribuição valorosíssima para essa questão. Aí em 2006 eu estava trabalhando com planos diretores já, nessa primeira leva de planos diretores pós-estatuto, e o Ministério Público Estadual foi muito feliz ao lançar uma recomendação técnica, recomendando aos promotores nas comarcas que visse o seguinte: onde o processo estivesse instaurado, onde o prefeito estivesse comprovando que estava empenhado em garantir a participação, deixasse fluir, porque o mais importante era que a população discutisse e participasse. Se a gente for legalista a ponto de negar que cada cidade tem seu tempo e que o país está aprendendo a fazer um plano diferente, de uma forma diferente, a gente não vai chegar ao objetivo que a gente quer. Então, assim, para além da questão do prazo, eu acho que ao invés da gente se preocupar com o cumprimento do prazo da lei, a gente tem que se preocupar em mostrar que a cidade está a pleno vapor fazendo plano e que a população apoia a prefeitura no processo. Dividir a responsabilidade é isso, é dar apoio ao prefeito, é dar apoio ao presidente da Câmara e dizer, bom, esse plano tem regra, esse plano tem metodologia, esse plano tem núcleo gestor, esse plano tem delegados, a informação é produzida com transparência, as contribuições vêm, a dimensão técnica é corretamente combinada com a dimensão comunitária. Técnico não é Deus, mas a voz do povo necessariamente também não é a voz de Deus, porque o povo também tem que entender um pouco da técnica. Então o desafio é cruzar a dimensão técnica com a comunitária. É entender que nem tudo que a gente quer para a cidade é permitido, porque se eu quiser morar 1 metro do rio, eu estou desrespeitando a legislação ambiental. Não é? Se eu quiser, e também se eu quiser exigir que o prefeito mande demolir todas as casas que estão na beira do rio, eu vou estar gerando um passivo social também. Né? Então, o mais importante é a população estar debruçada sobre os problemas e mostrar que está discutindo o plano. E aí não se preocupar com essa questão. Não significa dizer que a gente não tem que respeitar prazo e lei. Agora, o principal prazo que a gente tem que respeitar é o nosso, do município, local. No momento que tiver um plano diretor, esse novo, estabelecendo um prazo, aí sim, a população conhecendo, fazendo com que ele aconteça. Não sei se eu respondi.